Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Estão me vendo aqui agasalhado? Veio lá de Curitiba trazer frio para São Paulo. No episódio de hoje, temos a honra de receber uma das psicólogas mais respeitadas do Brasil, conhecida por sua capacidade de descomplicar temas complexos da psicologia e levá-los ao grande público. Com uma carreira sólida tanto na clínica quanto na mídia, ela tem impactado a vida de muitas pessoas através das suas análises e conselhos práticos sobre saúde mental, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, seja na rádio, na TV ou em suas palestras. Ela sempre traz uma visão acessível e empática, ajudando todos nós a entender melhor o comportamento humano e lidar com as questões emocionais do dia a dia. Eu estou falando de Maria Rafá. Seja bem-vinda ao podcast Na Montanha. Que apresentação mais bonita, Ailton. Nossa, eu adorei. Gostou? Maravilhosa. Essa para gravar uma plaquinha. Adorei. Obrigada. De nada. E esse frio veio de Curitiba, né? Claro, eu trago sempre. Aonde eu vou? Let it go. Ai. Eu gosto do frio, mas às vezes o negócio, eu tô aqui com dois, tá? Mas com o dois cara agasalhos. é montanhista, tá reclamando de frio lá em cima na montanha. O que você acha? Em movimento Ah, fica quente. entendi. Assim quietinho, eu sinto bastante frio. Olha, é um prazer recebê-la aqui. Acompanho você ali nas redes sociais. Você é uma pessoa que tem ali um acompanhamento de milhares, milhões de visualizações. E eu acho a sua dinâmica, a sua forma de lidar com as questões do dia a dia muito prática e muito saudável para todos nós. E a gente tem aprendido bastante, né? Eu queria saber de você, né, já para a gente começar essa conversa lá em cima, né? Qual que é a grande questão do nosso século? Eu sou de uma geração, né, que a gente não tinha tantas telas, não tinha tantas plataformas, não tinha redes sociais, e a gente, embora eu ainda considero que a minha geração ela não faz comparação, porque a gente, digamos, viemos de um mundo do nada, mas a geração de hoje, a geração dos meus filhos, eles se comparam muito. Podemos dizer que o mal do século são as telas? Eu diria que parte do mal do século são as telas que dão uma coisa chamada satisfação imediata. Eu vou voltar um pouco mais atrás. Uma vez eu li, e eu achei bem interessante, que uma das invenções que foram mais importantes do século XX tinha sido o controle remoto. Vamos lá, vamos avaliar. Eu nasci em 1963. Então, é óbvio, esse telefone que está aqui não é de disco, isso aqui é um disco falsificado, né? Ele tem umas telinhas, umas teclinhas, né? Mas era assim, era o telefone preto de disco. A gente queria falar, por exemplo, com a Espanha, que era o país de onde vieram meus pais, e aí a ligação tinha que ser agendada. Aí você agendava a ligação com a telefonista, que ia ligar tal hora para você ligar. Bom, indo para frente, a televisão, quando a pessoa ia mudar a televisão, só tinha uma em casa e ela estava lá, bem colocadinha na sala. Então você tinha que levantar, tinha que discutir com a galera se dava para mudar o canal ou não dava, só tinha 3 ou 4 canais, etc. E abrir o portão, a mesma coisa. Bem, o nosso cérebro era acostumado, antes do controle remoto, era acostumado a esperar. Então, você tinha algumas demandas, até as próprias crianças, brinquedo, etc. e tal, tinha que esperar a data especial. Então, tudo era na base da espera. E é como se fosse você ir para a academia, né? Você desenvolvia aquela tua capacidade de primeiro fazer uma coisa para depois colher o resultado. Bom, chega o controle remoto e já começa, por exemplo, o verbo zapear.
Então você já muda de canal, vem a TV a cabo, que é a evolução da TV, e aí começa você a ficar mais insatisfeito, ou seja, o tempo inteiro você quer alguma coisa. Quando chegam as mídias sociais, quando chega, melhor dizendo, a internet rápida, você começa a ver crianças mudando assim, olha, o tal do como é que chama-se, YouTube, essas coisas, que eu me lembro que era no começo, que os pais diziam, olha que bonitinho, quando ele não gosta, ele muda. Peraí, o que você está fazendo? Nós estamos agora deseducando, todos nós, tá? Deseducando o nosso cérebro a esperar. Ora, se você deseduca o cérebro a esperar, você também fica deseducado para você fazer coisas cujo resultado vem depois. O quê? Uma dieta, um estudo, uma dedicação maior, alguma coisa cujo resultado não vai aparecer. Então a gente tem aí um batalhão, uma horda, eu diria, de o quê? De procrastinadores, de pessoas que, porque tem uma rede social ali dando uma satisfação mais imediata, elas enrolam, elas não deixam, não se deixam fazer as coisas que tem que fazer, porque estão ali sempre buscando satisfação imediata. Então a gente está subvertendo uma evolução que era fantástica, que é aquela de esperar. Esperar é evolutivo. Mas em nós, agora, nessa geração moderna, e nós também, tá? Eu, às vezes, me vejo escutando... Gente, eu ouço muito podcast, tá? Eu escuto em 1.75 quando não escuto em 2. Caramba. O WhatsApp, eu tô querendo que saia a versão 3 vezes já. Mas o que quer dizer isso? Eu não consigo esperar. Eu mesma me espanto com isso. Porque eu corro, né? A gente estava conversando sobre isso, faço corrida, e quando faço os treinos mesmo, os longos, eu sempre estou ouvindo podcast. Gente, eu fico ouvindo em 1.75. Que história é essa? Você está entendendo como a gente deseducou? E aí vem a história que você também comenta, da mídia social como comparação, porque aí vem várias coisas, né? Eu vejo o outro que já tem, eu não tenho a capacidade de esperar, para tê-la também, esperar no sentido de plantar para colher, certo? E o que eu faço? Eu me frustro. Então, você está entendendo que são uma série de coisas que acabam acontecendo porque simplesmente nós não esperamos. Você, como praticante de montanhismo, já tem isso mais desenvolvido. Essa espera maior, como eu também, maratonista. Mas a gente percebe que mesmo nós também estamos nessa, da gente querer tudo muito rápido, a informação muito rápida, né? É verdade. Sempre que eu trago uma psicóloga, um psicólogo, psicanalista, já passaram alguns por aqui, eu me deparo numa terapia. Porque você vai falando e eu vou analisando, na verdade não analisando como psicólogo, mas analisando o meu eu. A proposta é essa, a gente crescer com o que a gente está compartilhando. É legal isso? E aí eu vou percebendo que, por mais que eu tenha nascido em 1978, a gente está contaminado com essa evolução das tecnologias. Sim. Né? E desenvolvendo algo que a minha geração, eu pelo menos, não tinha experimentado ainda, que você falou muito bem. A crise de ansiedade, a pressa Sim. em querer adiantar e saber qual que é a próxima, né, a próxima página, e a gente quer acelerar, quer fazer tudo muito rápido. É ansiogênica a internet, você tem toda a razão. Então, nós somos considerados, né, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, mas nós também somos um dos maiores consumidores de rede social do mundo também, né? Então, tem muita coisa a ver junto. E a gente acaba fazendo esse consumo praticamente, não vou dizer 24 horas, porque enquanto estamos dormindo, não, mas a gente já acorda, já consumindo ali o que tem, notícias, rede social, Isso. na hora do almoço, na hora do lanche, em todo momento. A tecnologia, doutora, a gente sabe que ela é uma boa aliada quando você consegue administrar. Mas hoje, em 2024, a gente usa um celular, um tablet para tudo, para pagar conta, para transferir um dinheiro, para ver uma viagem, para namorar, né? E a gente acaba perdendo essa percepção de vida real,
né? E a gente está vivendo muito no virtual. Você acredita que também, vamos dizer, diante da pandemia que nós tivemos de Covid-19, e nós percebemos que as pessoas ficaram mais doentes mentalmente dizendo, você acredita que tudo essa junção tem feito a gente passar por um processo mais degradativo durante a nossa jornada aqui? Com toda certeza. O que a gente não usa, a gente atrofia. Isso vale para músculo e vale para cérebro. Então, se a gente não usa a nossa capacidade, como eu disse várias vezes, de espera, né, de aguardar que as coisas aconteçam. Se a gente não usa a nossa capacidade também de estímulos diversos, que são os estímulos da atividade física, do exercício, né, o estímulo de você sair à natureza, de você conversar, de você ter um jogo de tabuleiro, por exemplo, de você ter uma leitura. Se você não tem também esses outros estímulos, você vai atrofiando algumas coisas. Então você se torna o quê? Um espectador, um receptor de informação. Você não está mediando aquela informação muito bem. E aí, quando você não media tão bem como deveria, você se atrofia, com toda certeza. Então, nós estamos ficando piores. Doutora, você falou lá no início, e eu tenho escutado muitas pessoas, amigos, alunos, alunas, em uma situação do eu vou deixar para depois. Claro, a procrastinação, opa. E esse deixar para depois, eu falo que ele é viciante, porque você deixa para amanhã, para depois de amanhã, e vai deixando, e vai deixando. Eu falo assim, da mesma forma que praticar uma atividade, ela é viciante, você quer correr todos os dias, falando da corrida, você não fazer nada também é viciante, né? E o que acontece é que afeta diretamente a autoestima. Deixa eu te contar uma coisa. Há alguns anos, lá no meu consultório, eu tinha 3 artigos xerocados ainda para apresentar para quem procrastinava. Então, era um de um artigo de um jornal, outro um artigo científico, eram 3. Tá? Então, era tudo até grampeadinho. Eu já tinha vários exemplares desse kitzinho, tá? Então, quando alguém vinha para me dizer, as pessoas não sabiam a palavra procrastinação, imagina. Quando a pessoa começava a dizer, eu me enrolo, mas eu tenho peso na consciência, mas eu não faço nada, tal. Aí eu dava aquele conjunto para a pessoa ler, para a próxima sessão, ela sublinhar para mim aquilo com a qual, as partes que a pessoa mais se identificava. Eu lembro disso. Muitas pessoas, na outra sessão, vinham e estavam sublinhando lá na recepção. Porque não estavam nem lendo aquilo que a psicóloga, que ia melhorar o que eles faziam, lia. Ou seja, você está entendendo? Nem aquilo que eu indiquei para ler, as pessoas liam. Então, naquela época, eu já identificava muita gente que procrastinava. E a procrastinação, ela está no centro da autoestima baixa. Porque uma pessoa não realizadora, ela sabe que ela é um fracasso. Ela sabe. E o que ela sente? Se sente mal. Puxa vida, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo fazer o exercício que eu tenho que fazer, eu não consigo, arrumar a papelada que eu tenho em casa, eu não consigo falar com o contador aquele assunto, eu não consigo. Tem gente que não renova a carteira do Detran. Tem gente que não faz aquele cursinho lá de reabilitação, de não sei o quê, porque simplesmente vai empurrando com a barriga. E vai dirigindo com medo de ser pego, mas... E aí você pergunta, mas por que você não resolve de uma vez? Ai, pois eu tô procrastinando. Mas aí a pessoa maratona série, a pessoa tá sempre ali ligada em toda a rede social, e aí ou muitas pessoas estão viciadas em joguinho, por exemplo, e uma série de coisas, mas estão deixando de fazer coisas que deveriam ser feitas. Então, a autoestima de quem não é realizador é muito afetada. O dia em que você consegue entender que para fazer algo, embora seja um sacrifício, você vai ficar melhor, você melhora. Temos uma dopamina basal, que é bem importante comentar isso, que é uma dopamina, um neurotransmissor que nos dá muito prazer. Veja que interessante. A basal, ela fica mais tempo em nós se nós fazemos coisas que não temos vontade de fazer. Aquela dopamina mais fácil, aquela dopamina
sabe, do programa rápido, da pornografia, do vício, de você dizer, não, depois eu faço, mas deixa eu ficar aqui na rede social. Essa é uma dopamina que ela tem um pico e depois desce muito rápido. Então, a tendência é você ficar pior depois que você não fez uma coisa. Agora, se você faz um sacrifício, aspas, qualquer que seja ele, é muito maior. Vamos falar de você. Quando você faz uma trilha, qualquer que seja ela, se for sacrificada, mais ainda. Você não sente um prazer enorme que dura muitos dias depois? Muito. Você fica satisfeito com você? Você diz, olha, eu posso. Né? Você se sente poderoso. A autoestima se eleva. Só que muitas pessoas não querem sair daquela situação de conforto para entender que tem que ter um desconforto. Então, já que me usou como exemplo, vamos para a dopamina, vamos dizer assim, não ideal. Certo. E aí eu já pensei no seguinte, quando você estava falando, eu pensei em tudo aquilo que eu como que me dá prazer, mas não é saudável. E cada vez mais eu aumento a dose daquilo. Sim. E aquilo eu tenho uma consciência que está me prejudicando, seja no peso corporal, seja no processo inflamatório do meu Isso, tecido você está consciente, muscular. quer dizer, não é falta de não conhecer, né? Não é falta de conhecer. Mas é uma dopamina tão imediata, vamos dizer assim, ela entra tão rápido na corrente sanguínea que a todo momento eu me vejo fazendo uso daquela substância, vamos dizer assim, não legal. E sabe por que é aditivo qualquer comportamento assim? Eu vou te explicar aqui para você entender. O cérebro é tão fantástico. Vamos lá, vamos começar com a origem da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor nosso, que nós fabricamos e nós usamos. Ora, para que ela serviu inicialmente? Ela serviu para antecipar um prazer. Por quê? Imagina um hominídeo, né? Os nossos antepassados ali numa caverna, precisando ir numa selva que tinha muitos perigos para coletar algum alimento. Porque na caverna não tinha nada, então tinha que coletar. Ora, essa pessoa, para ela ter essa coragem de sair e enfrentar os perigos, ela tinha que ter uma espécie de um otimismo também, né? E esse otimismo vem através do quê? De você antecipar o prazer. Nossa, vai ser tão bom comer. Vai ser tão bom isso, eu chegar lá e pegar e conseguir coletar aquele fruto, aquele alimento, aquela caça. Então, eu vou. A dopamina, então, ela foi elaborada para ela nos dar a coragem e o estímulo e a motivação para fazermos coisas, antecipando um prazer. A dopamina muito rápida, ela é considerada uma dopamina artificial pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro não está acostumado com descargas muito grandes, ou com cargas, melhor dizendo, muito grandes de dopamina. Então, o que o cérebro faz? Ele faz com que ela dure pouco e rebaixa imediatamente, porque o cérebro não aguenta picos tão altos. Se você insiste muito, como por exemplo na alimentação, açúcar, etc., ele vai além. Ele diminui os receptores de dopamina. E isso está na base de qualquer comportamento viciante. Todo comportamento viciante acaba logo e você quer mais. E você quer mais, mais e mais, porque tem o pico e acaba, tem o pico e acaba. Então, qual é o segredo? O segredo é você compreender que você vai ter que aguentar a tua abstinência durante um tempo e substituir aquelas fontes de prazer por outras coisas. Eu estou num ponto, deixa eu te contar, eu estive num podcast hoje à tarde e eu vim aqui depois. Aí eu calculei que pela distância o shopping Vila Lobos ia ser o melhor lugar para eu dar um tempo. E aí eu cheguei lá, e claro que tem um monte de coisa para você comer. Aí eu vi lá um lugar chamado Bom Marché. Eu falei, vamos lá, é um supermercado. O que eu comprei? Eu comprei um pote de salada de fruta. Mas do lado tinha croissant, bolo, muffin, pizza, um monte de coisa. Mas eu já estou com o meu corpo tão habituado a isso, que é isso que eu procuro. Falar, que bom que achei fruta, que bom. Comi uma salada de fruta. Super satisfeita. Não é um pensamento ruim, não é uma dieta. Para mim eu ter melhorado o meu corpo para a sensação de açúcar, ter tirado isso e estar colocando coisas mais saudáveis no lugar. Então, não é dieta, não é nada, é estilo de vida. E aí a gente vai, sabe, virando
a nossa chavinha mental. É difícil? É. Eu já passei por isso também. Porque eu era a pessoa que comia, para você ter uma ideia, pão com leite condensado todo dia. Porque eu fui criada com isso. Para mim é a comida afetiva. Pão com queijo e açúcar. Pão com açúcar. Então, sempre isso. Sempre esse trio, essa dobradinha, né? E quando eu resolvi melhorar a minha saúde em termos inflamatórios, eu falei, chega. E aí, claro, é complicado, mas você entendeu? Quando a gente entende como é que funciona, a gente aguenta o tranco um período. E depois o corpo acostuma. E aí você começa a fazer escolhas mais lógicas e saudáveis também, porque você fica dessensibilizado de tanto açúcar. Então, para mim, hoje, amassar uma banana, botar cacau, aveia, não sei o quê, e comer, para mim, nossa, é uma delícia. Coisa que talvez antes precisasse de um brigadeiro, né? É, verdade. Doutora, você falou em vários pontos e, assim, vamos usar o Zulu novamente como exemplo. Eu tô achando que você tá fazendo terapia. Pois é, tô você não quis me falar, não quer pagar a sessão, já pagar entendi. A sessão, convidei a doutora disfarçou aqui, no convite. Tava na hora, né? O que eu percebo é que quando eu falo eu estou fora do eixo, o que é estar fora do eixo? É não estar fazendo as atividades que são necessárias, que é a atividade física, que é estar em movimento, que é se desligar das telas ali em momentos que não tem necessidade, né? É essa pressa em querer acelerar o tempo, essa é uma verdade. E muitas vezes, né, a gente fica de encontro a pontos que a gente parece que não vai conseguir resolver. Só abrindo um parênteses aqui, o melhor período que eu tive da minha vida em relação ao emagrecimento foi quando eu fiz terapia. Porque a gente percebe que não é algo parte física, emocional. Sim. E as emoções, muitas vezes, elas estão relacionadas à família, ou ao trabalho, ou dentro da própria sociedade. Alguma coisa acaba desencadeando e você usa aquilo que vai te dar mais prazer. Seja uma bebida alcoólica, seja drogas, seja pornografia, seja comida, né? Como a gente consegue voltar para a trilha? Começa com exercício físico. Não conheço coisa melhor. Se propor a dizer, eu vou, por exemplo, subir, mora num prédio, vou subir pelas escadas, eu vou tal. Eu não conheço coisa melhor. E aos poucos ir tirando o açúcar, que na minha opinião é assim o campeão de deixar a gente dependente para a alimentação, tá? Porque açúcar mais gordura, por exemplo, é o que é adicionado em qualquer dessas comidas horrorosas que tem por aí para vender empacotada, né? Então, a gente sabe disso. Então, quando você começa a fazer exercício e a se dessensibilizar do açúcar, você vai encontrando aquilo que eu chamo de baby step. Pouco a pouco, você vai ativando o quê? O teu sistema de recompensa com metas pequenas, factíveis e possíveis. Você pode dizer assim, semana que vem, eu vou me movimentar 5 horas na semana. 5 horas a semana inteira. Então, movimentar quer dizer, daí você precisa se propor, né? Caminhada, ou subir escada, ou fazer o quê? Tá. E na semana que vem, durante 3 refeições, pouca coisa, eu não vou comer nenhum doce. Então, você vai segurar a onda. O que acontece? Você vai cumprir isso, porque não é uma meta muito complicada de atingir. Então, no final de semana seguinte, você está satisfeito, que falou, eu consegui cumprir essa meta. O teu sistema de recompensa começa a se ativar. É muito interessante. O núcleo accumbens fica cutucado por aquilo, que é uma coisa interessantíssima. E aí você pode manter um pouco mais essa disciplina para as outras coisas. Mas não tem ninguém que faça isso por você. É só você que pode fazer. É incrível. Quando você consegue fazer, aí vai. É verdade, a coisa acaba fluindo, né? E flui bem. Sabe? Viver é um sacrifício. Não tem vida sem esforço. No dia que você entende
que não tem vida sem esforço, você mima a si próprio menos. Fato. E aí, eu já fiz essa comparação, doutora. Eu preciso insistir nesse assunto porque é um assunto que muitas pessoas, vamos dizer, ainda caem nessa Mas tá armadilha. cheio, gente. O que mais tem é pessoas que não conseguem manter uma coisa que se propuseram. Honre as suas escolhas, né? Que é a frase que eu uso para tudo. Ó, tá até aqui tatuadíssima. Honre suas escolhas. Bonita. Então, escolheu ter uma vida mais saudável? Honre essa escolha sua. Vai dar um prazer enorme você honrar as próprias escolhas. E não é tão complexo como parece. Só que a gente precisa ter um período, que é um período de maior turbulência, em que a gente precisa se manter mais firme. Mas não é tão complexo como parece. Mas o que eu iria falar é que eu fiz a seguinte comparação. Um dia eu estava em casa e acabei comendo um bolo inteiro. E naquele dia eu fiz a seguinte comparação. Eu me comparei com aquele pessoal que está lá na Cracolândia, que não consegue se desvencilhar de algo que está fazendo mal. E aí é algo bem interessante, viu, doutora, de se falar para as pessoas que estão assistindo e ouvindo. Você sabe que é um veneno, e eu considero, sim, o açúcar talvez o maior veneno do Super século. inflamatório, péssimo. Só que aí depois você fala assim, eu vou diminuir a dose. Mas você já está com uma dose do ano inteiro, vamos dizer assim, se fosse ter uma dose. E você imagina a insulina e tal, que fica resistente e tudo mais, né? Porque você pode criar resistência à insulina, daqui a pouco tá pré-diabético ou diabético, né? Isso é uma autopunição? Sim, também tá. Tá muito na sabotagem, tá? Você muitas vezes não se acha merecedor de alguma coisa e você se auto-sabota. Por exemplo, com a tua casa em desordem, com a tua vida em desordem. Por isso que o meu outro lema é arrume sua cama, que ajuda bastante. Importante, logo A que ordem acorda. física, né? Ajuda muito, a ordem do ambiente, ajuda muito a ordem mental. E também, mas eu não tenho dúvida alguma, que nós precisamos, e é isso que é importante, pensar que nós temos um valor. E o nosso valor não pode ser afetado pelas nossas atitudes que são de sabotagem. Então, isso está na ordem da autossabotagem. Eu atendi uma pessoa que uma vez também me contou que comeu um bolo inteiro em pé na pia. Ou seja, chegou da padaria, pôs lá, pegou a faca e comeu o bolo inteiro na pia. Com um mecanismo semelhante a esse que você mostra. Eu não queria, mas quando eu vi, já foi inteiro. E isso acontece também com as pessoas que comem demais em termos de quantidade, que às vezes a pessoa diz, eu estou cheia até a tampa, mas eu tenho que pôr mais. Se eu não puser mais, parece que não estou satisfeito. Também está nessa ordem da autossabotagem. Por isso, terapia é bem importante para a gente ir lá cavar nos nossos recônditos e nas nossas cavernas o que está fazendo com que a gente não tenha esse poder sobre nós. Mas a satisfação de você conseguir atingir o controle sobre aquilo que você come é muito superior. E ó, açúcar é dessensibilização mesmo, tá? Eu estou dizendo porque, olha, eu vivi uma vida de açúcar, primeiro que eu não sabia que era tão ruim, sempre fui magra, então quem é magro não se dá conta que é uma coisa ruim, né? Você diz, eu como e não engordo, e tá tudo certo. Mas quando eu me dei conta que eu tive um ateroma, ainda tenho um ateroma, que é um entupimento na carótida, eu comecei a perceber que eu precisava mudar alguns alimentos e descobri que alguns eram inflamatórios e tal, então tirei glúten, tirei leite e tirei açúcar completamente, né? E aí eu descobri uma outra instância. Eu não sabia mais sentir tanto prazer numa coisa simples. Por exemplo, banana, eu comia banana amassada com açúcar e canela. Não era a banana, entendeu? Hoje, eu como maçã de boa. Eu acho uma delícia. Mas antes, nossa, se o morango era um pouco azedo, já punha açúcar. Né? Não podia ser aquele morango natural. Então, nossa, hoje já tô assim, boa, já tomo suco de mirtilo dando risada. Mas antes não. Então, a gente precisa se dessensibilizar aos poucos. Não precisa nem falar o refrigerante, etc e tal, que aí já nem... Esses já são fora já é veneno demais. Gente do céu, é fora da curva. Sabe que há muitos anos, mas eu lembro, há muitos, viu?
Eu dizia para as pessoas que estavam ao meu redor, mas há uns 30 anos, eu não estou brincando porque eu ainda não tinha nem minha filha. Eu dizia, um dia vão descobrir que o refrigerante, não vou dizer o nome, tá? Mas aquele líder de mercado é veneno. Eu sempre dizia isso. Mas eu nunca na vida imaginei que o veneno fosse o açúcar. Eu achava que tinha alguma substância, entendeu? Que fosse venenosa. Não, mas era o açúcar. Eu não sabia. Doutora, você falou que a terapia ela é fundamental. Mas em 2024, ainda tem gente que acha que terapia é coisa para quem é maluco, para quem não está bem da cachola. Eu costumo dizer que ninguém está bem da cachola, né, em 2024, e no geral, assim. Não, resolvido também, o que é ser bem resolvido? Ninguém está resolvido com nada. Aham. E as pessoas ainda têm esse preconceito com a... Cada vez menos, viu? Cada vez menos a gente vê pessoas com preconceito, mas ainda depois da pandemia mudou muito aquela questão da saúde mental. O que eu percebo é que, por exemplo, quando há um problema de casal, não importa se é ele ou se é ela, tá? Não é só típico dos homens ou mulheres. Mas eu percebo que se um dos dois busca ajuda, o outro ele desfaz um pouco. Fala, para quê? Para que colocar alguém no meio? Para que isso? Então, isso eu percebo. Percebo que nesse tipo de encrenca, a gente acaba vendo que tem uma espécie de uma competição, entendeu? Tipo, eu não vou aonde você vai porque você tem problema e eu não tenho. Desse estilo. Mas a cada vez menos a gente vê pessoas que estão com o pé atrás. Isso é muito bom. Eu não acho bom que as pessoas ficarem mais doentes, mas eu acho bom que há uma desmistificação, né, da profissão de psicólogo até. É verdade, no geral, né? Porque a gente teve agora, há poucos dias, o encerramento da Olimpíada e se falou tanto em psicologia, em saúde mental dos atletas. Simone Biles também falou. É bacana ver pessoas de relevância dizerem: tive que superar, tive que fazer isso, né? Tive que superar várias dificuldades para estar aqui, dificuldades mentais. Eu acho muito importante. Eu acho muito bom. Porque são seres humanos, né? E a gente, muitas pessoas acabam esquecendo que eles estão ali representando o país, mas que eles são como a gente. Eles choram, sentem dor, alegria, frustração, e nem sempre sai da maneira que a torcida, nós, torcedores, queremos, e aí acaba tendo julgamento e a pressão acaba sendo muito grande, né? Doutora, a gente sabe que as pessoas, elas têm não só a questão, como você bem falou, antes mais, hoje menos, do preconceito, mas eu sempre escuto falar sobre o investimento. Na verdade, eles nem falam em investimento. Eu que uso a palavra investimento. Porque eu falo, você está fazendo um investimento se você fizer terapia. Eles falam em gasto. E eles falam que é um gasto que não sobra para que venha a ser feito essa, vamos dizer assim, essa atividade mental, porque a gente paga academia, a gente paga assessoria de corrida, a gente paga personal, paga fisioterapeuta. Por que não pagar um psicólogo para fazer uma terapia? Eu lembro que antes de eu ser psicóloga, porque psicologia foi o meu segundo curso, eu fiz terapia enquanto paciente. E eu me lembro que eu falava isso muito para minhas amigas. Eu dizia assim, cada ida lá me custa uma blusa, mas eu prefiro ir lá e fazer terapia do que comprar uma blusa. Eu sempre dizia isso. Eu comparava desse jeito. Eu acho que é um percurso que ele é superior, na minha opinião, a uma viagem que você faça se deslocando fisicamente, porque é um percurso interno. Só que para você dar valor para aquele percurso interno, você precisa sentir essa necessidade. Tem um detalhe bem importante. Não faz terapia quem não quer. Não dá. Não adianta, por exemplo, a esposa dizer, eu vou pagar para você ir. Não adianta a mãe pagar para o filho ir. Não adianta. Quem não quer fazer, não faz. Não se engaja no processo, entendeu? Não vai porque quer. É muito diferente. E a gente precisa querer. Isso é para tudo, né? Doutora, diante da sua experiência, da sua vivência,
qual que é o grande desafio que você enxerga em relação a essa vida, vamos dizer assim, agitada que as pessoas estão vivendo hoje, ansiedade, e uma das coisas que eu falo que foi uma das melhores coisas que existiu até hoje, colocar uma receita de controle especial para o Rivotril, porque nós somos os maiores consumidores de medicamentos, de ansiolíticos, porque as pessoas elas querem o imediatismo. E aí se entopem de medicamentos e a situação a gente sabe que quando você começa a tomar um tarja preta, depois você está tomando o segundo tarja preta por efeito colateral do primeiro, terceiro, quarto, quando você percebe você está num caminho sem fim, né? Cada vez mais a gente tem estudado, isso é bem bacana, o eixo intestino-cérebro. É muito interessante o estudo da disbiose intestinal, que hoje se tem uma informação muito mais rica a esse respeito. Para você ter uma ideia, 90% da serotonina é fabricada no intestino, 10% no cérebro. Tá certo que a gente usa bem mais a do cérebro do que a do intestino, mas de qualquer maneira, há uma série de neurotransmissores que estão através do nervo vago ligando e conectando diretamente o nosso intestino ao nosso cérebro. Se as pessoas não perceberem que a alimentação tem que ser menos inflamatória, e se não se perceber o quanto a atividade física traz de vantagens para a saúde mental, eu acho que vamos permanecer na mesma. Então não tem como você não perceber que você tem que mudar a tua alimentação e tem que fazer atividade física. Ou melhor, até exercício físico, né? Porque atividade é aquilo que você faz se movimentando e exercício é aquilo que você já está programando para fazer. Não tem outra maneira de você escapar de você tomar medicação. E eu garanto, muitas pessoas não estariam com medicações, inclusive o famoso déficit de atenção. Para você ter uma ideia, isso tem pesquisas sérias mostrando, tá? 70% dos casos diagnosticados como déficit de atenção são mesmo, tá? Vamos supor, tem 100 casos diagnosticados, tá? De verdade. Mas em 70% as pessoas estão com déficit de atenção. Estão, não são. Estão. Por quê? Por causa da disbiose intestinal. Se você trata isso, você melhora. E aí você teria 70% das pessoas não tomando a medicação que estão tomando hoje. Você está entendendo o que é isso? Então, isso só para falar do TDAH. Agora, você vai conversar com pessoas, eu encontrei uma pessoa conhecida esses dias, com um filho diagnosticado, disse, menina, muda a alimentação desse menino. Ai, mas eu não consigo. Então, você quer que ele tome remédio? Então, você entendeu? Então, tem que ter um movimento. Ai, mas em casa todo mundo gosta. Mas, pelo amor de Deus. Então, sabe, a gente não muda às vezes uma alimentação da casa por causa de um filho e prefere entupir o filho de medicação, aí fica difícil, né? Então, cada vez mais a gente estuda o eixo intestino-cérebro. Que interessante, doutora, você falar sobre o TDAH agora. Agora você está se identificando também. Não, Não, hoje é o dia. Porque eu tenho lido muitas pessoas falando assim, eu fui diagnosticado com TDAH. Mas tem muita gente, e não é um diagnóstico falso, tá? Tem testes para isso e tal. Não é o problema, mas é que a pessoa está com TDAH. Essa é isso. A questão. Então a pessoa realmente está com déficit de atenção, realmente não está conseguindo focar, mas ela está. Não é uma condição dela que exija necessariamente a medicação. Mas aí, vamos lá. As pessoas não querem fazer sacrifício. Então não querem deixar de beber, não querem deixar de comer a pizza, não querem deixar de tomar o doce, não querem deixar de tomar o refrigerante. Então, fica difícil, né? E é bem interessante dizer, porque nós falamos do TDAH, mas isso serve para ansiedade, você está... Para tudo. Para tudo, né? Para tudo. Olha, eu costumo falar isso só nos stories, mas eu posso falar com você abertamente que não tem nenhum problema. Eu era distímica. O que é distimia? É uma depressão baixa e crônica e constante. Então, eu sempre estava triste. Sempre. Chorando todos os dias no mesmo horário. Mas funcional, tá? Trabalhando, fazendo as coisas.
Quando eu descobri isso, que foi a questão de uns 30 anos, eu comecei a tomar medicação. Tomava medicação durante 1 ano e pouco, geralmente cloridrato de sertralina, aí dava uma melhorada, parava, ali dali a 3 ou 4 anos começavam os sintomas de novo, tomava a medicação de novo, tá? E assim ia. Quando eu fiz 50 anos, eu comecei a correr. Eu fazia musculação, etc., mas eu não fazia aeróbico com tanta intensidade como eu faço hoje. Então, eu comecei a correr. Depois, eu melhorei minha alimentação. E aí, um dia, eu fiquei pensando, peraí, mas qual foi a última vez que eu tomei o remédio? Você acredita que eu não me lembro mais? Eu acho que deve fazer uns 15 anos já. Eu não lembro mais. Porque eu nunca mais tive. Então, eu sou o caso clássico, e olha, não é placebo, porque eu não sabia que eu ia melhorar. Eu sou o caso clássico de uma pessoa que melhorou, de uma depressão, de não precisar mais tomar medicação. Mas eu tinha tudo. Eu tinha transtorno do pânico também. Nunca mais tive nada. Mas pra você ter uma ideia, eu tive tantas crises de pânico na minha vida que até hoje eu ando com medicação. Se você olhar agora na minha bolsa, eu vou te mostrar. Tá lá. Por quê? Porque eu digo, se precisar, tá ali, o Lexotan. Mas nunca mais usei. Deve estar até vencido, inclusive. Que bom, que vença e não tenha necessidade. Você entendeu? Então, dá para fazer alguma mudança. Dá. Eu não sou contra a medicação psiquiátrica, desde que bem dada e no momento adequado. Mas eu creio que muitos de nós podemos fazer diferente pela nossa saúde mental. E eu vou fazer essa afirmação aqui, doutora. Você falou da medicação psiquiátrica, mas eu lembro quando eu fiquei 4 meses tomando para a pressão arterial que estava lá no céu. Uhum. E aí eu perguntei para a médica, para a cardiologista, por quanto tempo eu vou tomar remédio? Ela falou, não sei. Vai depender do quanto você vai se dedicar, quanto de exercício físico você vai fazer, e com certeza isso vai baixar. E eu fiquei ali 3 para 4 meses tomando medicação, depois não precisei tomar nada. Então podemos afirmar que o exercício físico é o melhor remédio, sem efeito colateral danoso, né? Nada. A única coisa é que você fica meio que salivando quando vê alguém correndo na rua, né? Que dá vontade de sair junto, né? Eu sempre olho, né? Às vezes eu passo no carro e falo assim, nossa, deixa eu ver se eu conheço quem está correndo. A gente sempre fica daquele jeito, fica lá gastando com tênis caro, essas coisas, é um problema, né? Comprando bermuda com 6 bolsos, mas fora isso, tá tudo certo. Relógio com cada vez com mais tecnologia. Olha aqui, ó, o Garmin aqui, ó. Garmin, tem que estar com o Garminzão ali, daí vê o sono, vê não sei o quê, VO2, tarará. Hoje faz tudo, né? O Garmin. Já vamos. Nós somos, né, de uma época que eu falo que não tinha relógio. Não, nada. Né? Não. Hoje eu olho e falo assim, nossa, esse relógio aqui, ele fala tudo. Fala se eu tô estressado. E ele dá bronca também, né? Dá. Dá, né? Porque aí tem o meu manda movimentar. Ele fala assim, essa semana ele falou que eu tava improdutivo. Você acredita? Eu corri 16 quilômetros no sábado. Juro por Deus. E daí o meu relógio marcou que eu estava improdutiva. Porque eu acho que provavelmente eu tinha feito muita coisa, eu tinha dormido mal, sabe? Alguma coisa, né? Aí eu falei, gente, eu tô numa relação abusiva com o meu relógio. Tá mal acostumada. Pelo amor de Deus. Tá mal acostumado. Já que você falou em relação abusiva... Opa, vamos lá. Com a Garmin? Com a Garmin. Mas existem relações abusivas em todas as instâncias da vida. Seja, como nós já conversamos aqui anteriormente, com a comida, com a bebida, com a pornografia. Sim. Né? Mas ainda hoje a gente tem relacionamentos abusivos e você fala bastante sobre isso nas suas redes sociais. Pois é, infelizmente eu falo porque tem muita demanda, muita gente que me escreve me pedindo conselhos sobre isso. A gente tem várias origens dos relacionamentos abusivos, mas a principal delas é você não prestar atenção nas bandeiras vermelhas que já foram dadas anteriormente, porque você repara quando uma relação está se encaminhando para uma coisa ruim, e por parte da pessoa que é abusada, tem aquela esperança de que a outra pessoa mude. Então, essa é a origem de um relacionamento abusivo. Você percebe os sinais, você se dá conta, mas você acha que a pessoa vai melhorar. E aí você vai cada vez mais se afundando naquilo. Então, infelizmente, tem muita gente nesse tipo de relação.
Hoje, como a gente tem a internet, perfis como o meu, pessoas que esclarecem mais, você vê pessoas saindo disso também. Isso é bonito ver. A pessoa se dá conta, cria forças e sair. Mas é bem complicado porque é uma espécie de um vício. Tem estudos sobre dopamina que mostram também que pessoas que vão e voltam, sabe, que brigam muito e voltam, o prazer de voltar é aquele prazer antecipado pela dopamina. E motiva as pessoas a voltarem. Você imagina? Gente, que coisa, hein? Nós somos seres neurológicos por excelência. No momento em que a gente entender que muito do que acontece no nosso cérebro e dos nossos pensamentos depende das nossas equações químicas, da nossa química cerebral, a gente vai racionalizar mais os nossos processos emocionais, sabia? E a gente vai entender melhor. Peraí, eu estou viciada na volta. Viciada em que ele me telefone de novo, viciada em que ele volte para mim. Então, peraí. Então, deixa eu aguentar firme. Essa abstinência que vai passar. E passa, viu? Que coisa. Doutora, você falou sobre os abusos. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir. Mas a prevalência ali, a maior dominância é dos homens para as mulheres. Tem uma explicação, o porquê? Que, pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, eu nunca vi nenhum homem, tá? Deve ter visto um ou dois, mas eu acho que mais de 90% são mulheres sendo abusadas. Veja que interessante. O abuso, ele muitas vezes é a consequência de uma dependência emocional. E pode ser uma dependência emocional também do abusador com relação à sua vítima. Os homens, e isso tem estudos sobre isso, eu estudei bastante esse assunto para eu fazer um curso sobre dependência emocional que eu criei, tá? Então, estudei bastante, tá? Então, os homens, a forma deles demonstrarem a dependência emocional, muitas vezes, é a agressividade. A forma de uma mulher demonstrar dependência emocional é a sua vitimização. Então, esta pode ser a origem de algumas relações abusivas. A outra parte de relação abusiva se refere ao narcisismo. Vamos lá. Não estou só falando do transtorno narcisista, mas do narcisismo em que se faz um homem na sua cultura. Você cria meninos para serem conquistadores, para olharem para si próprios, olharem para suas coisas. Então são pessoas menos empáticas e menos preocupadas se estão ferindo outra pessoa, se não estão e tudo mais. Ora, um narcisista e uma dependente emocional é o melhor casal que existe, né? Por quê? Porque ele vai fazer o que quiser com ela e ela vai aceitar tudo. Pois é. Então, e a gente tem bastantes casos por causa disso também. E a dependência emocional, por uma questão cultural, feminina, de não gostar de ficar sozinha, porque ser solteirona é ruim, ser sozinha é ruim, a dependência emocional atinge mais mulheres do que homens. Então, você está entendendo? Você tem uma educação narcísica masculina, uma educação de mulheres para não estarem sozinhas, vira o quê? O narcísico com a dependente emocional, que é o casal que mais acontece em termos de abuso, né? Nossa, é verdade. Doutora, você ali tem acompanhado também, né? A gente falou um pouco aí do início das crianças, antes de chegar até mesmo na adolescência. A gente tem percebido que essa questão da ansiedade, da antecipação, do ouvir o não, né, é muito difícil. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e esses dias nós saímos e ela nunca tinha feito isso comigo, foi a primeira vez. Eu falei assim, o tio tá sem o dinheiro hoje, mas eu posso vir comprar amanhã. Aí ela falou, não, eu quero agora. Eu falei, não, agora não. Exigindo. Aí eu falei, agora não, não tem como. Aí já fechou a cara, já fez cara de choro e chegou em casa. Minha irmã perguntou, o que aconteceu? Eu falei, ela queria isso agora e não tem o dinheiro agora. Eu falei para ela, se ela quiser, vai esperar até amanhã. E aí ela nunca tinha agido dessa forma, mas ela age sempre com a minha irmã sem essa negociação, porque não é uma negociação, é uma exigência, né? E a tua irmã cede? E cede. Ah, pronto, mas então vamos lá, né? Chegamos no mundo perfeito, né? Claro, é a satisfação imediata, é o mundo perfeito, né? É a abusada e a abusadora, né? Você veja, vamos lá.
Se você não educa uma criança a esperar, você não vai educá-la para nenhuma dificuldade do mundo. Então, ela sempre vai ser aquela pessoa que vai exigir coisas. Agora, o problema é que enquanto está na balinha, enquanto está num chocolatinho, enquanto está num Kinder Ovo, tá tudo certo. Mas e quando essa menina tiver uma decepção? E quando ela precisar estudar e não tiver vontade de estudar? Aí voltamos a dizer o que a gente falava no começo da entrevista. É o reino das satisfações imediatas. E aí nós temos pessoas fracas educando crianças que serão fracas, infelizmente, se não forem educadas para esperar. Então, a autoridade paterna e materna tem que existir para isso. Dizer não e acabou. E não seja mal educada com o tio. E não vai ser, ou seja, a gente tem que ter um amor exigente. Essa é uma expressão da psicologia. Amor exigente. Nós precisamos exigir dos nossos filhos também. Isso é amor. Porque aí nós fazemos com que eles se tornem pessoas melhores. Estou aqui pensando, 2004, 2024 e 2044. O que a gente pode esperar? E o que a gente sabe o que a gente viu 20 anos antes, o que nós estamos vendo agora, o que nós podemos esperar daqui 20 anos? Eu vejo, você acabou de fazer essa analogia aí da criança, eu consegui visualizar vários carros desgovernados sem motorista. Sim, e tem bastante. Mas ainda há, isso que é o interessante, ainda há pessoas que fazem esse tipo de educação. Então, essas pessoas que hoje nascem hoje e terão 20 anos daqui a 20 anos, as que forem educadas aprendendo o que é uma restrição, elas vão ser melhores, com certeza, do que as outras. E é uma seleção natural. E daqui a 20 anos eu vou ser uma velhinha muito ativa de 80 anos. Se Deus quiser, estarei fazendo maratona ainda. Com certeza. O Drauzio Varela é, assim, meu ídolo em termos de corrida, né? Eu já li várias vezes um livro que ele fez sobre maratonas e ele completou 6 majors com 79 anos. Ele é fenomenal. É. Quero trazer ele aqui na montanha. Opa, tá falando aí a Tá Siri com falando, você. eu apertei ali para ver a hora. Eu quero trazê-lo aqui no podcast porque ele também, eu sou fã dele, ele é sensacional. Ai, ó, o livro dele sobre maratona é muito legal, muito legal. Eu já li várias vezes. Eu adoro. Então ele conta, né, que dá uma raiva, né, quando você tá lá no quilômetro 30, você fala, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu e tal. E é exatamente assim, ele conta como é. Exatamente, descreve toda a sensação, né, de você já fez também, que né? maratona é aquela coisa, você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que você inventou isso? A gente fica falando aquele diálogo interno assim, né? Verdade. Doutora, nosso papo tá muito bom. Vou deixar o convite aqui pra gente continuar esse papo. Claro, vai ser muito bom. Eu tô a fim de ir até Curitiba. Bater esse papo lá, tem alguns amigos em Curitiba. Que da hora. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, ali você tem vários assuntos, né? Mas você também tem cursos, você dá palestra, é uma rede social bem ativa, estou falando do Instagram, mas tem outras também. Deixe suas redes sociais, suas plataformas, fique à vontade e obrigado pela presença. Obrigada, estou em todo lugar aí, desde o Instagram, TikTok, YouTube também, tem um canal que eu faço vídeos mais longos, os vídeos do dia, do caso do dia, todo dia são publicados exatamente às 7 horas da manhã nas plataformas, todo dia tem vídeo novo sobre casos de relacionamentos afetivos. E aí eu tenho vários cursos, o curso Inteligência Emocional, ele tem mais de 8.000 alunos, é bem concorrido, bem legal. Curso Honre Suas Escolhas também. Então tem muita coisa bacana. Dá uma olhadinha nas redes sociais que você me encontra. É uma rede social bem interessante, eu andei ali olhando, eu não falei, mas ela já participou de mais de 50 podcasts. Quando trabalhava na rádio, entrevistou mais de 15.000 pessoas. Quando eu trabalhei
trabalhou na TV também, então, assim, tem uma experiência enorme. E só de você ter falado aí que coloca lá vídeo diariamente, eu tenho colocado semanalmente e não tenho dado conta. No mínimo, eu faço no mínimo 3 postagens por dia, no mínimo. Gente, só que... conta o segredo aí. Produzir, né? Só que o do vídeo do dia não pode faltar. Nunca faltou. Nunca, já há uns 5, 6 anos, todo dia tem o vídeo do dia que é de um caso que me mandam. Aliás, por exemplo, de amanhã já está gravado e tal, então todo dia. Tudo casos reais. Casos reais, todos. Caramba. Todo dia. Esse não falha. Esse e tá é no em todos os YouTube, canais. esse. Não, é no Instagram. Instagram. É o mesmo vídeo. Ele vai para vários lugares. Vai para várias plataformas. Mas é no Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, tudo. Tá ali. Só acessar lá, Maria. Maria Rafarte, você me encontra. É bem fácil. É isso aí. Trabalhos técnicos de Felipe, Estúdio Voz. Valeu, pessoal. Até a próxima. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.